Eu tenho a impressão, e eu disse isso quando o Grêmio tomou o gol ainda no primeiro tempo, eu tenho a impressão que eu não vou ver mais o Grêmio jogar bem e ganhar. Claro que é um exagero o que eu tô dizendo, mas que a gente tem essa sensação em algum momento, a gente tem. O resultado, ele não é ruim, não. Ele não é ruim, até porque nós temos que comparar o Grêmio com o próprio Grêmio, né? Não adianta a gente pensar no Grêmio de outros tempos. O Grêmio atual é um Grêmio que tem dificuldade de ganhar. É um Grêmio que tem dificuldade de jogar, é um Grêmio que não ganha fora de casa. Ele continua sem ganhar. Agora, eu penso que, diante de tudo que a gente viu, o Luiz Castro também se contentou com esse resultado. E talvez o Luiz Castro tenha pensado justamente as coisas que têm acontecido nesse novo momento do Grêmio. Porque ele se contenta claramente com o resultado. O Grêmio sente muito quando toma o gol, e o Grêmio toma o gol ali por 19 minutos do primeiro tempo, e o Grêmio não consegue se encontrar novamente durante toda a primeira etapa. O Luiz Castro não mexe no time, ele deixa para mexer depois, já com o jogo andando, e naturalmente o Grêmio depois, quando consegue fazer o gol, e o gol é logo no início do segundo tempo, o Grêmio se contenta com a forma que estava tentando jogar o time do Mirassol. Eu fico com a sensação que dava para ganhar. Essa sensação. E tomara que isso não nos cause algum arrependimento para o jogo da volta. Porque eu sei que o Grêmio fez mais do que normalmente vinha fazendo, mas muito menos ainda em relação àquilo que a gente sabe que o Grêmio precisa fazer. Então eu sinto que dava para ganhar. A sensação que eu termino esse jogo é o dava para ganhar. Eu acho que o MEC não ter entrado de novo em campo é um protocolo que está sendo executado pelo Luiz Castro, de não colocar, de não utilizar o MEC, mas isso está dizendo, e eu acho que vai contra o que nós precisamos em termos de Grêmio. É de primeiro pensar no Grêmio. A gente não pode, por exemplo, nós fizemos 3 substituições. Quer dizer, tu pode fazer 5. Tu tinha mais uma parada e mais 2 trocas possíveis de serem feitas. A gente não pode achar que é normal o time que tem o Alex Muralha, que entrou na vaga do Walter porque o Walter se machucou, e a gente praticamente chutou a gol a bola que justamente entrou. Num lance todo autoral do TT, o TT dividindo a bola, conseguindo roubar essa bola, entrando na área, tendo tranquilidade para passar para o Amuso finalizando, e acho até que a bola entrou, eu não estou tirando mérito do Amuso, justamente porque o Muralha no gol é muito fraco. Então a gente precisava explorar isso, a gente precisava chutar essa bola mais a gol. O Bright White entrar como uma solução, ele já nos mostrou que ele não tem essa capacidade. Tem um lance, por exemplo, que a bola passa por ele tenta dar de bicicleta. Pô, o Bright não consegue jogar com a bola no chão, de frente, tendo o domínio dela, tu imagina de bicicleta. Então faltou muita coisa, mas muita coisa mesmo, e dava pra ganhar. Essa é a sensação que eu termino. Agora, claro, pra nossa régua que tá muito baixa, em relação a tudo que não vem acontecendo no comando do Luiz Castro, não dá pra desconsiderar o resultado. Nós não podemos chegar à conclusão daqui a pouco que o resultado do Grêmio é um resultado ruim. Não, o Grêmio conseguiu empatar, o Grêmio não perdeu. Agora, de que forma que o Grêmio pode aproveitar isso para já, no meio de semana, conseguir ter essa definição dentro da arena, nos nossos domínios, o que pode fazer diferente o Luiz Castro daquilo que ele fez? Né? Acho que o Luiz Castro encontrou uma forma de jogar. Nós podemos debater se ela é boa, se ela é ruim, se ela poderia ser melhorada, mas ele encontrou essa forma de jogar com esse tripé de volantes. E, nitidamente, fica muito claro que com os jogos passando, ele não vai mexer. Ele vai continuar jogando com esse tripé de volantes, ele vai continuar insistindo em algumas coisas que já não funcionam mais. Eu acho que, por exemplo, o TT do primeiro tempo, que é um TT apagado, no segundo tempo é um TT que consegue fazer mais do que a gente esperava até pelo TT. Eu tô pegando a situação do gol, eu tô pegando a situação coletiva, ele jogou o máximo que a gente esperava que ele jogasse? Claro que não. Mas o TT do segundo tempo foi melhor do que o primeiro. Vê como a gente vai pegando pequenas frações de jogo e a gente vai meio que se contentando com isso, porque essa é a realidade do Grêmio. E é por isso que eu tenho a sensação de que, embora não tenha acontecido a performance, embora o Grêmio não tenha jogado bem, embora a gente possa questionar o rendimento, não dá para desconsiderar o resultado. Então, se eu fosse fazer um título de um texto agora, dava para ganhar. E eu penso que a gente não ganha justamente porque o Luiz Castro... Eu compreendo o que pensou o Luiz Castro, eu só discordo. O Luiz Castro tem um determinado momento que, entre avançar a linha, entre tentar ser um pouco mais ousado, entre acreditar que ele poderia aproveitar esse momento que era positivo do Grêmio, de ter conseguido o gol de empate logo no começo do segundo tempo, e já que ele não quis fazer mexidas durante o intervalo, e ele não costuma fazer, ali era o momento dele pegar e tentar redirecionar esse time do Grêmio com algumas mexidas para que o Grêmio pudesse justamente ter a possibilidade de aumentar o placar. Repito, tá? Dava para ganhar. Fica a sensação de que o Grêmio poderia ter saído com essa vantagem de vitória para poder trabalhar até a possibilidade de um empate dentro de casa. Mas eu com 15 minutos de jogo do primeiro tempo,
quando o Charlie pergunta o que eu estava achando do jogo, eu questionava ali o que era possível de se esperar de um Grêmio que até então estava jogando razoável, eu não posso nem dizer o termo bem. E aí eu vou pegar um jogador em especial, o Nardoni, que até os 19 minutos do primeiro tempo, que é o momento que o Grêmio toma o gol do adversário, do Mirassol, o jogo dele não era ruim. O jogo do TT era ruim, o do Nardoni não era ruim. O segundo tempo do Nardoni, a gente teve um Nardoni cansado, a gente teve um Nardoni novamente com falta de concentração, e eu acho que ali poderia ter tido uma mexida. Quem sabe, se ele não quisesse abrir mão desse tripé de volantes, que ele colocasse um outro volante, pelo menos que tivesse um pouco mais de capacidade física, mas que ele tivesse a condição da gente jogar um pouquinho mais dentro do campo do Mirassol. Eu confesso a vocês, acho que passa pelo Castro, e a gente pode considerar que tenha sido mérito do Castro a forma que ele conseguiu segurar pelo menos empate, e eu sei que é muito pouco. Eu sei que muitos dos senhores aí do outro lado da tela, nesse momento, estão me xingando. É pouco, mas a gente vai precisar se contentar com esse pouco nesse novo momento. Foi muito abaixo do que a gente precisa, mas era o que dava para fazer com as dificuldades que o Grêmio e que o Luiz Castro tem. Eu não esperava que de quinta-feira para cá o Grêmio pudesse se remobilizar, e não remobilizou. Eu acho que o Grêmio entregou hoje mais do mesmo. E o grande porém, a grande mudança que nos faz conquistar um empate no segundo tempo foi a troca do goleiro deles. Porque se não tivesse trocado o goleiro, provavelmente a gente não conseguisse fazer pelo menos o gol de empate. Acho, Garski e Felipe, que o resultado não é tão ruim, mas dava para ganhar. Acho que o Grêmio desperdiça a possibilidade real de ter feito uma vitória nesse primeiro confronto pela Copa do Brasil, embora, né? Se a gente comparar única e exclusivamente com as dificuldades do próprio Grêmio, não dá para dizer que foi ruim empatar contra o Mirassol.